E se eu te dissesse que Garou, o autoproclamado caçador de heróis, não é apenas um simples humano rebelde? Ao longo de sua jornada em One Punch Man, ele evolui para algo muito além da compreensão, atravessando limites inimagináveis e alcançando formas monstruosas que desafiam até os mais poderosos. Desde sua primeira transformação até seu estado mais temido, cada mudança traz um novo nível de força e brutalidade. Mas qual é o verdadeiro ápice de seu poder? Hoje, vamos explorar todas as formas de Garou e entender como ele se tornou uma ameaça cósmica. É o desejo do Garou desde o início sempre foi se transformar em um monstro, e por essa razão sua aparência foi se alterando bastante ao longo da narrativa. E neste vídeo, eu vou te revelar todas as formas do Garou. Ele já foi humano, se converteu em um monstro, atingiu o nível de um ser cósmico, além de diversas outras variações. Então assista até o fim do vídeo, porque a última é a mais impressionante de todas. Garou, o caçador de heróis. Então, exausto de ser uma criança indefesa que era espancada por qualquer um, o Garou firmou o propósito de se fortalecer. Por conta disso, ele viajou para muito longe até o dojo do Bang para receber treinamento, e rapidamente se tornou o discípulo mais talentoso do mestre. Após um período de treino, o Garou adquiriu grande força, e passou a acreditar que já não havia mais nada a ser aprendido. Então ele atacou o dojo, e derrotou todos os outros discípulos do Bang, e devido a isso, recebeu uma punição severa do mestre e foi expulso da academia. Mas antes de ir embora, Garou invadiu um cofre que armazenava pergaminhos contendo técnicas secretas e roubou o Punho da Liberação do Coração Explosivo, uma arte marcial extremamente rara do Bang. Depois de dominar essa técnica oculta, ele deu início à sua jornada, perseguindo e vencendo todos os heróis que cruzavam seu caminho, derrotando inúmeros heróis da classe A e até mesmo de classe S como Tank Top Master. Por conta de todas essas vitórias, seu nome começou a se espalhar e ele se tornou temido, sendo conhecido como Garou, o caçador de heróis. Garou Vermelho, seguindo em suas batalhas contra diversos heróis das classes S, B e até mesmo contra Genos e Bang, a evolução do Garou começou a avançar rapidamente e seus cabelos adquiriram um tom avermelhado. Nesta transformação, o limitador do Garou começou a se romper, concedendo a ele um aumento exponencial de poder, como demonstrado quando ele arrancou um tronco de árvore gigantesco e atacou Bang com ele. Neste estágio, ele já era considerado uma ameaça de nível dragão inferior, mas geralmente só alcançava esse patamar quando evoluía ainda mais. Isso aconteceu quando ele derrotou o Royal Reaper, um monstro de nível demônio, momento em que seus dois olhos ficaram completamente vermelhos. Em sua segunda forma avermelhada, Garou obteve um avanço colossal, se tornando mais forte a cada confronto. Uma de suas lutas que mais o fortaleceram foi o embate contra Overgrown Rover, um dos executivos da Associação de Monstros de Ameaça Dragão. Nessa forma, ele conseguiu resistir por um longo tempo contra Orochi, o líder da organização. Garou Ascendente. Durante sua batalha contra Orochi, Garou foi levado ao seu limite absoluto. Ele foi perfurado, queimado, esmagado contra as paredes e colocado à beira da morte diversas vezes. No entanto, devido à sua capacidade de adaptação extrema, ele evoluiu mais uma vez, atingindo sua terceira forma avermelhada, que foi oficialmente classificada como uma ameaça de nível dragão. Com esse novo poder, ele conseguiu derrotar facilmente o herói de classe A, Super Alloy Pure Gold, e até mesmo resistir aos golpes de Darkshine, conhecido como o ser com a maior força física do mundo. Tudo isso sem que Saitama tomasse conhecimento. Garou Espiral. No confronto entre Garou e Darkshine, o herói aplicou golpes brutais que o lançaram contra várias paredes, quebrando todas as suas costelas. No entanto, devido à rápida adaptação do Garou, ele se reergueu ainda mais forte do que antes. Quando Darkshine tentou golpeá-lo novamente, Garou bloqueou o soco com outro golpe, e naquele momento, seu traje se rasgou em um padrão espiral, fundindo-se ao seu corpo. Nesse instante, seu limitador começou a ser destruído por completo. Agora, com essa nova transformação, Garou passou a desferir ataques contra Darkshine, a ponto de fazê-lo sentir medo pela primeira vez. E o Garou iria derrotá-lo, mas a Tatsumaki interrompeu a batalha e o salvou. Monstro completo. Primeira forma. Nesta forma, todo o corpo de Garou é envolto por uma armadura negra, completa com ombreiras pontiagudas e pequenas faixas pretas que tremulam em suas costas.
A armadura possui pequenas aberturas que emitem um brilho vermelho intenso. Quando ele finalmente assumiu sua aparência monstruosa, era difícil encontrar alguém que pudesse enfrentá-lo. Ele foi capaz de derrotar Bomb em combate direto. E o velho reconheceu a força de Garou. Bomb disse que, após tantas evoluções, o garoto utilizou sua enorme capacidade de análise para combinar diversas técnicas que aprendeu de seus oponentes, criando assim sua própria técnica chamada Punho Divisor do Céu. Com sua nova força, Garou iniciou uma nova batalha épica contra seu mestre Bang, que sem dúvidas seria o último confronto entre os dois. Bang ultrapassou seus próprios limites para enfrentar Garou. Um de seus golpes chegou até a quebrar a defesa corporal do vilão, algo que ninguém além do velho havia conseguido. Mas infelizmente, Bang não conseguiu superar seu aluno e caiu derrotado no chão. Esse foi o primeiro grande vitória de Garou. E agora que o discípulo venceu o mestre, ele segue em busca de mais adversários dignos de sua fúria. Só para mostrar o quão rápido e forte ele se tornou, Garou foi capaz de matar Líder Vomitado e ferir gravemente outros 2 monstros do nível dragão em frações de segundo. Após essa entrada triunfal, Garou iniciou um combate simultâneo contra Flash e Espermatozoide de Platina. E, claro, nunca podemos esquecer o fenômeno que criaram no céu com seus milhares de golpes desferidos em menos de um segundo. Dessa luta, onde cada um lutava por si, Garou foi quem saiu vitorioso, superando a força e a velocidade de todos os seus oponentes. E como esquecer o fato de que Garou, com sua força atual, foi capaz de cortar todo o corpo do Centopeia Eremita ao meio? Nesse ponto, parecia que ninguém mais poderia derrotá-lo, e que ele havia alcançado sua força máxima. Ou pelo menos, até que um certo careca de capa aparecesse. Com um único golpe de Saitama, Garou atravessou o oceano. E mesmo resistindo a um soco normal de Saitama, o vilão ficou extremamente irritado e evoluiu mais uma vez para uma nova forma. Monstro completo, segunda forma. Com toda sua fúria, somada ao desejo de se tornar a figura suprema do mal, Garou se transformou em algo que já parecia muito mais com um monstro. Ele cresceu em tamanho e se tornou um verdadeiro fisiculturista. Seus músculos aumentaram, sua armadura ficou mais resistente e vários espinhos surgiram de diferentes partes de seu corpo. Apesar de agora ser nada além de um monstro e não parecer mais humano, Garou ainda conseguia conversar normalmente com Tareu. Apenas suas intenções monstruosas ficaram mais fortes do que nunca. E mesmo que seu oponente fosse Saitama, Garou mostraria o quão impotentes eram os heróis diante de seu novo poder. Mas que pena que seu inimigo era justamente o careca, né? Embora agora parecesse um monstro, Garou usou suas habilidades marciais durante a luta, e até conseguiu prever alguns dos golpes de Saitama. A velocidade de seus ataques já era tão rápida quanto a luz, e graças à falta de conhecimento de Saitama em artes marciais, Garou conseguiu contra-atacar alguns dos golpes do careca. Um de seus socos fez Saitama voar pelo ar e colidir com vários prédios. O impacto foi tão forte que os prédios foram arrancados do chão e acabaram derrubando outros no caminho. Com esse nível de força, dá até pra dizer que Garou já alcançou o nível de Boros, hein? Mas é claro, isso não foi o suficiente para machucar o careca de capa. Mesmo sem ter experimentado a morte aqui, Garou continuou evoluindo graças ao seu ódio e força de vontade, pois viu os elogios de Saitama como um insulto à sua força. Assim, no meio da luta contra Saitama, o caçador de heróis atingiu mais uma transformação. Monstro completo. Forma final. O corpo do vilão ficou ainda mais musculoso e gigante. Quando já pensávamos que ele havia chegado ao limite, sua aparência se tornou ainda mais monstruosa, com um aumento de seus chifres e armadura. Ele também adquiriu a habilidade de gerar 2 braços extras, mas isso não é o mais importante. A grande característica distintiva dessa nova forma são suas asas. Sim, Garou agora se tornou um monstro voador. Com esse poder, Garou foi capaz de desferir um golpe que destruiu um vulcão inteiro e fez lava jorrar para todos os lados, o que não pareceu afetar nem um pouco o corpo de Garou ou Saitama. Mas esse nem foi o golpe mais forte. Furioso com o careca, Garou pressionou Saitama contra o topo de uma montanha, e o impacto foi tão poderoso que toda a montanha entrou na terra. No entanto, o mais surpreendente foi a força do impacto. Ondas liberadas pelo golpe viajaram pelo interior do planeta Terra
até alcançarem o outro lado. Isso fez com que uma enorme placa tectônica do lado oposto do planeta se erguesse centenas de metros, surpreendendo todos naquela parte do mundo. Você consegue imaginar como seria se uma montanha surgisse do nada aos seus pés? Insano. E tem mais. Com todo esse poder, o próprio campo gravitacional da Terra foi perturbado, e isso chamou a atenção do próprio Blast e de sua equipe em outra dimensão. Mas, por mais que Garou tentasse, ele ainda não conseguia causar dano a Saitama. O vilão ficou deprimido, pensando que nunca poderia se tornar verdadeiramente maligno, simplesmente porque Saitama existia. Mas então, uma voz do além apareceu para ajudar o vilão. Era a voz do próprio Deus, que lhe emprestou seu poder para aumentar ainda mais a força de Garou, concedendo-lhe sua forma mais poderosa até então, Medo Cósmico. Aqui, Garou voltou a ter a aparência de sua primeira forma monstruosa completa, mas com uma pequena diferença. Toda a sua armadura passou a exibir imagens de estrelas e galáxias, e nem seus olhos, nem sua boca podiam ser vistos. Seu corpo emitia uma radiação intensa, e humanos comuns desmaiavam apenas por estarem perto dele. Assim, Garou finalmente se tornou o monstro que tanto desejava. Os heróis eram derrotados simplesmente por estarem em sua presença. O vilão adquiriu conhecimento sobre todas as forças e fluxos de energia que existem no universo. E para alguém tão bom em aprender como Garou, ele usou todo esse conhecimento para desenvolver uma nova técnica de combate: o punho aniquilador de toda a vida. Os socos desse golpe geravam explosões nucleares a cada impacto, o que já era motivo suficiente para temer essa nova forma de Garou. Mas isso era só o começo. Ele chegou ao ponto de gerar explosões de raios gama, que são consideradas o tipo mais poderoso de explosão no universo. Consegue acreditar? Até mesmo Saitama sentiu um leve receio diante desse golpe. Sua capacidade de copiar técnicas de luta de outros também ultrapassou todos os limites, chegando ao ponto de Garou ser capaz de copiar os poderes de Blast e a força de Saitama. Assim, o careca sentiu na pele como era ser atingido por uma enxurrada de seus próprios socos normais consecutivos. Ou por um golpe sério. A força de Garou, naquele momento, se igualou à de Saitama, e todos pensaram que finalmente alguém havia surgido para derrotar o careca de capa. Na verdade, o próprio Saitama percebeu que Garou se tornou alguém capaz de reacender sua vontade de lutar. Mas nem tudo era perfeito. Depois do que o vilão fez com Genos, Saitama ficou furioso demais para aproveitar a luta, pensando apenas na possibilidade de Genos estar vivo, ou em como derrotar Garou sem matá-lo. Pois é. Embora Garou tenha alcançado o ápice de seu poder nessa forma, ele ainda não conseguia superar a força de Saitama. Um combate feroz entre os dois fez com que eles fossem parar em uma lua de Júpiter, onde tiveram a luta mais épica do mangá até então. Embora Garou agora conseguisse suportar vários golpes sérios de Saitama, sua força não evoluía na mesma velocidade que a do careca. Bom, galera, Garou teve uma evolução gigantesca em um curto período de tempo e passou por muitas transformações. Mas, sem dúvidas, a última foi a mais impressionante. Comenta aqui qual foi a sua forma favorita do Garou. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, isso me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.